Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor João Wagner, esse é o Educando Nação. Todo mundo está ligado? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Concorrer com a Marília Mendonça mesmo hoje vai ser uma dificuldade, todo mundo na sofrência, querendo aproveitar a quarentena. Se inscreva no canal, porque sempre que tiver vídeo ou que entrar ao vivo, quem está inscrito no canal recebe a notificação. Então, não esqueçam de dar o like e de se inscrever no canal. Também não esqueçam de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso à informação. E, como eu digo sempre, concurso demanda de estudo. E a vida da gente é feita de opções. Então, fiquem certos, vocês que optaram por estudar, que foi uma escolha muito mais assertiva do que pensar em outras coisas neste momento, né? Quando a gente pensa em estudo, em objetivo, a gente foca em alguma coisa e, por conta disso, algumas pessoas saem na frente e quem acha que para ter alguma coisa na vida não precisa abrir mão de nada, são aqueles que nunca têm nada na vida. Porque quando a gente pensa em ter alguma coisa, a gente precisa abrir mão de algo. Então, como já combinado com vocês, nós vamos, num primeiro momento, falar sobre os artigos do ECA que caem em concurso público, e depois nós vamos trabalhar com os artigos, especificamente com a lei orgânica do município de Mauá, os artigos que versam sobre educação, tá certo? Então, todo mundo seja bem-vindos, bem-vindo. Quem tiver dúvida, vamos ficar por dentro do ECA, é isso mesmo. Muito bem. Thalita Rodrigues, é de graça, sim. É o meu compromisso com vocês, que a gente possa todo dia e até o concurso trabalhar com todo o conteúdo, com o máximo possível, da parte que é geral para todos os cargos, de professor, diretor e supervisor. É o meu compromisso com uma rede. Eu sei que tem um monte de profissionais, ADIs, professores que querem acumular cargo, professores que querem ir para a gestão escolar, tem a ADI, a AEI, que querem ser professores porque têm a formação, estão atrás disso, e algumas pessoas, por mil razões, a gente sabe que não tem condições de pagar um curso, e eu espero, gratuitamente, esse é o objetivo, que a gente possa aprender estudando juntos, e lembrando que não basta só ver o vídeo, eu preciso depois ver mais de uma vez, e caderninho em mãos, e anotar tudo, tá certo? Porque é condicionamento, é repetição. Tem que lembrar que o concurso é uma prova classificatória. O João não vai cair na prova. É que não tem como falar as coisas sem criticidade. Mas foquem sempre nos assuntos. Quando fica a minha opinião, se em algum momento tem alguma ironia, alguma piada, alguma graça, até uma palavra de baixo calão, isso não vai cair na prova. Que fique bem claro, tá certo? Bem, então, no nosso primeiro momento, nós vamos falar dos artigos 53 a 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8.069, que foi promulgada em 3 de julho de 1990. Então, quando a gente fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem clareza de algumas coisas, né? Ele lembra, a legislação, a Constituição, ela tem um capítulo que versa sobre a criança e adolescente, sobre a questão social, e lá, como acontece na parte de educação, que a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, certo? Então, o ECA, ou ECRIAD, também pode aparecer assim no concurso público. Algumas pessoas, por conta de o termo ECA está para algumas pessoas banalizados, também pode aparecer na questão a sigla ECRIAD, que também é uma abreviação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado lá em 1990. E claro que ele antecede a nossa última LDB, e por conta da educação,
ele sofre depois algumas alterações, porque a gente sabe que a LDB, a última, né, é de 1996. Quando o ECA foi estabelecido em 1990, ele levava em consideração a 5.622 de 71 e a 4.024 de 61, que foram, na verdade, a nossa primeira LDB. Nós vamos ter um livro do Demerval Saviani que nós vamos trabalhar, que é fantástico, é sobre a história da educação brasileira, e aí nós vamos poder pontuar como que essas normas aparecem desde 1528, tá certo? Com as primeiras escolas dos jesuítas até os dias de hoje. Também vai ser um assunto bem bacana quando a gente for tratar o livro do Demerval especificamente. Então, nós vamos trabalhar dos artigos 53 a 59, que é o capítulo que fala do direito à educação, cultura, esporte e lazer, e depois dos artigos 136 e 137, que vão falar especificamente do Conselho Tutelar. E a gente sabe direito à educação. Então, o direito à educação converge com aquilo que está previsto na Constituição. Nada diferente daquilo. Tem que garantir o quê? Qual que é o grande objetivo da educação, de acordo com a Constituição? Garantir para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Para garantir para a cidadania e para o trabalho, eu preciso assegurar o quê para esses indivíduos? Também aquilo que está previsto lá no artigo 206, 207 e 208 da Constituição. Igualdade de condições para acesso e permanência, o direito de ser respeitado pelos educadores. Na verdade, a Constituição não traz isso, mas o Estatuto vai trazer. A gente fala que eles precisam muito nos respeitar, né? Mas o Estatuto vai dizer uma outra coisa. Nós, professores, também precisamos respeitar esses indivíduos, né? Então, o artigo 70 também vai dizer que a criança ou adolescente tem direito de contestar critérios avaliativos. E que bacana isso, né? Na escola tradicionalista, o aluno não tinha esses mecanismos. Na nossa escola socioconstrutivista, socio-interacionista, construtivista, na perspectiva de avaliação formativa, o aluno tem o direito de questionar os critérios avaliativos. Por isso que a gente vai falar sempre na avaliação formativa que o professor, antes de avaliar, tem que deixar claro para que e por que maiores serão as indagações dos alunos referentes a esses assuntos. Também vai garantir aos alunos a participação em grêmio estudantil. Inclusive, hoje, a gente estava tendo uma reunião com parte do Conselho Municipal, que tem uma comissão de normas regimentais, e a gente estava discutindo justamente sobre isso, né? Por que será que a gente, quando fala de grêmio estudantil, só pensa no ensino fundamental e no ensino médio? É um outro equívoco. A criança na educação infantil, ela fala, essa criança pensa, ela tem discernimento. Por que não pode ter grêmio estudantil numa escola de educação infantil? Porque essas crianças, a gente fala tanto de protagonismo, e porque essas crianças não podem ser protagonistas das suas situações. Está travando, é isso? Para mim aqui está normal. Só um minuto. Para mim está normal. Está travando para vocês? Mas daí travando muito, gente, não é a minha internet, pode ser a de vocês aí, não pode? Até porque o YouTube hoje, ele está sobrecarregado, né? Como eu disse, se está travando, como vocês estão mandando mensagem? Só para eu entender. Mas vamos indo. Agora, o YouTube hoje está sobrecarregado, não dá para comparar, não dá para competir a minha aula com a Marília Mendonça, né? Se o povo está lá nos milhões no final de semana, a bicha hoje vai estar com milhões no YouTube, tá certo? A gente vai acompanhando e depois a aula vai ficar gravada e aí vocês continuam, tá certo? Mas lembrando que aqui está gravando normal, então não é um problema da minha rede, tá certo? Mas competir com a Marília Mendonça vai ser difícil. Isso, quem fica no Wi-Fi trava muito, no 4G é melhor, tá certo? Porque para mim aqui aparece no YouTube que está gravando normal. Então, por que as crianças na educação infantil, elas não podem
A sobrecarga no YouTube hoje está difícil mesmo, está travando o YouTube todo. Não pela minha aula, né? Mas pela Marília Mendonça. A bichinha deve estar arregaçando. Depois a gente assiste, que é gravado no YouTube, vê depois, chora depois, fica bêbado depois, tá certo? Briga depois com família, com namorado, com namorada, tá certo? Aí chifre, essas coisas, depois a gente briga. Vamos focar aqui na aula. Então, a criança também tem direito a se organizar em grêmios estudantis, tá certo? Tem que lembrar que o acesso à escola, ele é público e gratuito, como a gente já falou antes, e é importante lembrar que essas crianças precisam estudar próximos de casa. O que diz a orientação do Tribunal de Contas? Que nenhum aluno estude menos a mais de 2 quilômetros de distância da onde mora, salvo se for por uma querência da família. Mas a família, o direito da criança e do adolescente é que estude perto de casa. E lembrando que família, irmãos, tem que estudar na mesma escola, tá certo? Não necessariamente na mesma sala, mas na mesma escola. Não posso colocar um irmão numa escola e o outro irmão na outra, tá certo? A família tem direito de saber como são as questões pedagógicas. É importante lembrar que, nesse caso aqui, a gente casa o Estatuto da Criança e do Adolescente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá no artigo 12, para ser mais exato, do artigo 12, como se dá os encaminhamentos de elaboração, por exemplo, do projeto político-pedagógico da escola. Então, além da LDB trazer essa informação, o Estatuto vai estabelecer esta obrigatoriedade, tá certo? Toda instituição de ensino, clube, associação filantrópica tem a obrigação de ter nas suas políticas públicas programas de prevenção e enfrentamento com relação ao uso de drogas ilícitas. Quando a gente fala isso na escola, a gente tem, por exemplo, isso nos currículos de ensino fundamental e ensino médio, principalmente abordado pelos conteúdos de biologia no ensino passos, trabalhem com essa sensibilização para a prevenção com relação ao uso de drogas ilícitas, né? O que vai na contramão, inclusive, de algumas pessoas ignorantes que acham que, se discutir isso, nós vamos trabalhar com ideologia de gênero, né? Existe uma coisa real, que são essas questões todas que permeiam o espaço escolar e que precisam, na verdade, buscar essas informações. Então, a gente precisa garantir essas discussões, não só nos espaços escolares, mas todos os espaços públicos em que trabalham, em que se envolva crianças e adolescentes, né? Então, qual que é o papel do Estado? Lá no artigo 54, vai estabelecer o quê? Então, tem que garantir o ensino fundamental, que a gente já discutiu na Constituição, que ele é obrigatório e público. No caso, a gente já sabe, né, que o direito público subjetivo, ele vai dos 4 aos 17 anos, embora o ECA fala do ensino fundamental, a Constituição e a LDB já vão falar obrigatoriamente da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Também vai falar da obrigatoriedade, no artigo 54, de expandir o ensino médio, de garantir o atendimento educacional especializado, lembra? Sempre que eu falo de atendimento educacional especializado, e aí, de novo, o Estatuto vai trazer o termo portador de deficiência, mesmo que as pessoas não tenham condições, não gostem do termo, o termo é esse, certo? Lembra que eu disse? Lá nos termos pedagógicos, nós vamos ter outras palavras. Na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é portador de deficiência. Então, o deficiente físico, o físico-motor, o intelectual, o auditivo e o visual. Transtorno do espectro autista, ou transtorno global do desenvolvimento, e altas habilidades superdotação, tá certo? A garantia do atendimento em creche e pré-escola de crianças de 0 a 5 anos, como a gente disse também na aula da Constituição, lembrando que a criança pode ficar até os 6, em que caso? Quando ela completa depois de 31 de março, tá certo?
de adultos para quem não concluiu na idade certa, a partir dos 15 anos de idade, garantir transporte, material didático, alimentação, assistência à saúde, na verdade, tudo isso convergendo com aquilo que a Constituição já estabelece. Lembrando que se o serviço público não oferecer aquilo que é direito público subjetivo, a autoridade chefe do Poder Executivo responde por crime de improbidade administrativa, porque é ele quem tem a obrigação de zelar, tá certo? Com relação ao poder público, também falamos da Constituição, vamos repetir agora no ECA. Cabe ao poder público recensear os alunos. Vamos tentar explicar isso de forma bem didática. Por exemplo, na Secretaria de Educação de Mauá, existe um grupo de enfrentamento e combate à evasão escolar. Qual que é a função desse grupo? Identificar quais são as crianças que têm a idade de 4 e 5 anos, por exemplo, que deveriam obrigatoriamente estarem matriculados na pré-escola e não estão. E não estando, tem que se criar mecanismos do poder público para garantir, porque lembra, estar na escola com 4 ou 5 anos não é uma opção, é uma obrigação. Então, por isso que o governo tem a obrigação de correr atrás dessas crianças e as famílias têm a obrigação de matricular esses indivíduos, tá certo? Então, lá no artigo 55 vai dizer que pai e mãe, ou responsável, tem a obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino. O artigo 56 é um artigo importante porque vai falar sobre a questão de qual é o papel do dirigente do estabelecimento, do diretor de escola, frente aos comunicados ao Conselho Tutelar. Então, maus tratos envolvendo os alunos tem que comunicar ao Conselho Tutelar, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar. Mas, primeiro, eu preciso esgotar todos os espaços no âmbito escolar. Depois que eu esgoto o espaço no âmbito escolar, eu vou para o Conselho Tutelar. O que não posso é... Porque, assim, a gente faz uma crítica muito grande aos conselheiros tutelares. Eu, às vezes, me pego também fazendo essa crítica. Mas pensa, o Conselho Tutelar tem uma série de atribuições, daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. Essas tantas atribuições que o Conselho Tutelar tem, eu acredito que a gente tem cidades muito grandes, muitos problemas de ordem social, poucos conselheiros tutelares, e isso faz com que o Conselho Tutelar comece a estabelecer algumas prioridades. E se eu fosse conselheiro tutelar, qual seria a minha lógica? Eu tenho uma escola que está preocupada com essa criança e com esse adolescente. Eu tenho inúmeros outros problemas de uma grandeza muito pior, não que não estar na escola não seja, mas tem algumas outras muito pior. E aí, na escola, alguém está tomando conta. Os outros problemas não tem ninguém tomando conta. Então, eu também não dou conta de tudo, porque eu tenho... Vamos pegar a cidade de Mauá, por exemplo, tem 15 conselheiros tutelares para uma cidade de quase 500 mil habitantes, com problemas sociais de várias ordens. Então, é impossível achar que esses 15 conselheiros vão dar conta de todos os problemas. Por isso que é pedido, encaminhe ao Conselho Tutelar. Eu sou um parceiro, mas só encaminhe para mim depois que você, escola, esgotou todas as possibilidades. Tentou conversar com o pai, fez registro, ligou, mandou carta, esgotou tudo isso, a família não atendeu, eu encaminho para o Conselho Tutelar. E depois para a Vara da Infância e Juventude, que é isso também que a legislação estabelece. Tá certo? Pessoal, tem muita gente comentando a questão de estar travado ou não. O vídeo fica salvo. Eu sinto muito, não é um problema meu, é do YouTube por conta do que está acontecendo hoje em outras lives, com uma dimensão muito grande, e as pessoas querem ver, o que é muito bacana. Mas o vídeo vai ficar salvo depois, tá certo? Eu só não vou parar a discussão, porque a gente tem um compromisso assumido. Então, nós vamos ter a gravação, vamos continuar, depois fica salvo, e vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá bom? Então, estamos combinados? Então, quem está dizendo aí que travou, eu sinto muito de coração, mas a aula vai estar salva depois no canal, e aí, então, pode assistir sem problema algum, quantas aulas quiserem.
A Mônica pergunta, né? Conselho tutelar para alunos de 15 a 17 anos não adianta encaminhar, porque os indivíduos são maiores de idade na forma da lei e eles mesmos respondem pelos seus atos. Os menores de idade, na forma da lei, por mais que sejam responsabilizados, existe uma família por trás disso que também assume o dever de zelar por esses indivíduos, né? Quando a gente for entrar na LDB, a LDB vai dizer que no espaço escolar, a gente tem lá no artigo 4º da LDB que vai falar que a comunidade, a família, a escola e o governo zela por essa criança e adolescente no espaço escolar. Então, por isso que a gente precisa entender que a escola também tem essa obrigação, junto com o Conselho, intervir nessa decisão. Lucas Traidor, né? Estava vendo a live da Marília Mendonça, em vez de assistir a aula. Que bonito, né? Nem F5 não destrava. Eu não sei nem o que é esse F5 para destravar. Como eu digo para vocês aqui, meus sobrinhos é que ajudam muito a funcionar o canal, porque de verdade eu sei sentar aqui e conversar com vocês. Então, lembrando, diretor de escola tem que comunicar com o conselho tutelar com relação a maus tratos, e aí já aviso quem vai trabalhar com educação infantil, infelizmente, essas situações ocorrem, tá certo? As faltas injustificadas, a evasão e o abandono escolar, elevados níveis de repetência, mas eu só posso fazer isso depois que eu esgotei todas as formas de conversar com esta família no ambiente escolar. O conselho tutelar não é o primeiro recurso, tá certo? Ele é, sim, Célia, até completar 18 anos, pode procurar conselho tutelar. Com 18 anos completo, o conselho tutelar já não atende mais, tá certo? Então, o artigo 57 vai estabelecer que o poder público tem que pensar em formas de organização que vai estimular pesquisa, experiência. Então, pensando em seriação, em currículo e tudo isso, a gente já tem hoje outras leis que garantem isso. A Base Nacional Comum Curricular, a LDB permite a organização em ciclo, em etapas, né? Dando autonomia aos sistemas de ensino para que, por exemplo, a EJA. Nós, em Mauá, temos uma EJA dos anos iniciais que foge um pouco do padrão de um monte de outras EJAs de outras redes. O Conselho Municipal fez um documento muito bonito, sistematizando como isso deve acontecer, porque é de competência do Conselho Municipal normatizar as regras para o sistema de ensino. Então, em todo o processo educacional, eu preciso respeitar o quê? Todas as situações que envolvem esses indivíduos, né? Os valores culturais, artísticos, históricos, né? Aonde esses indivíduos estão inseridos. E na educação, a gente tem clareza do quanto respeitar essa diversidade. É perguntado, João, no caso de crianças com 3 anos, baixa frequência ou evasão, não podemos cobrar os pais pela presença? Devemos cobrar os pais pelas presenças. E na omissão da família, depois que você esgotou o telefone, a carta, o e-mail, você manda para o conselho tutelar, tá certo? Mesmo criança de 0 a 3, se matriculada, tem que frequentar a escola. Isso é falta de vergonha na cara, é falta de criar compromisso, organização, responsabilidade e disciplina. Se você matriculou, é para ir para a escola. A mesma coisa, por exemplo, com o pessoal do noturno, que acha que pode entrar na escola a hora que quer, sai a hora que quer. Quando você faz o seu compromisso de matrícula, você assume um compromisso que a entrada é tal hora e a saída é outra hora. Agora, claro, que se uma família é irresponsável, são muito comprometidos, a grande maioria. A grande maioria respeita professor, tudo isso, mas tem uns. Eu, inclusive, tenho ouvido alguns áudios aí que querem foto no WhatsApp, que quer saber como a criança está, e agora que a escola precisa se comunicar com os pais, eles não estão dando a devida satisfação, o que é muito triste, tá certo? Então, a escola precisa garantir esse contato, erro do adulto, tá certo? Então, eu não posso culpar uma criança que chegou com 2, 3, 4 anos de idade que atrasou para a escola, porque são indivíduos que dependem de alguém para garantir o direito. Então, eu, diretor de escola, se percebo que um pai
cotidianamente. Mas eu preciso advertir este pai de que escola não é casa de noca. Educação infantil não é vai quando quer. E as interações, porque assim, se eu, professor, falo que neste momento de atividade não presencial eu tenho prejuízo na relação, sentir também falta dessa criança no espaço escolar. E ao sentir falta da criança no espaço escolar, eu notifico o conselho tutelar se eu não conseguir falar com o pai ou mãe. Primeiro eu esgoto as possibilidades, depois eu vou para cima da família. Com qual objetivo? Não é de prejudicar a família, o objetivo é de garantir que a criança tenha o seu direito cumprido e assegurado. Esse é o objetivo quando a gente questiona pai e mãe. Não é para brigar com família, não. Porque o direito de estar na escola não é do pai e da mãe, não. É obrigação do pai e da mãe levar. O direito de estar na escola é da criança e do adolescente. Então, tem bastante cuidado com essas relações para não cair numa retórica banal, suja, tá certo? Isso tem sentido. Então, a escola precisa garantir para esses indivíduos condições, ou na EJA, ou no ensino regular, de atender esses contextos em que os indivíduos estão inseridos, tá certo? E aí, claro, que também o Estatuto vai estabelecer no artigo 59 a importância de garantir para que os sistemas de ensino, né, ofereçam condições para passeios, para atividades culturais. A gente sabe que isso não acontece, mas lembrando que na norma, toda vez que a escola ou a rede de ensino for oferecer alguma coisa, esta precisa ser gratuita. Não existe cobrança de nada no espaço escolar. A lei diz isso. Então, lá no concurso, tem tudo certinho, pessoal? Tá difícil, né, Leonice? Mas, assim, volto a reforçar. A aula vai ficar gravada e quem, infelizmente, por alguma questão de conexão do YouTube, assiste a aula amanhã ou depois. Mas não deixe de assistir a aula, não, porque isso aqui vai cair no concurso público. Tá certo? Gente, mais uma vez eu digo, travando muito não é culpa minha. Eu peço desculpas a vocês, tá certo? O vídeo vai ficar gravado e vocês assistem depois. Só não vou parar a transmissão 137. Quais são as obrigações do Conselho Tutelar? Volto a dizer, quem for gestor escolar, às vezes vai ter muita dificuldade na relação. A Lília Mendonça está me matando hoje. Pelo amor de Deus, está acabando com a gente. Meu amor, Ritinha, mas aí já é a internet mesmo. Então, os conselheiros tutelares têm algumas atribuições, e eu preciso saber quais são as atribuições para que eu possa cobrar. Agora, tem que lembrar, o conselho tutelar, os conselheiros, eles são parceiros, né? Do mesmo jeito que a escola não pode colocar a família contra o conselho tutelar não pode colocar a família contra as escolas. Isso é muito perigoso, porque é muito chato quando o conselheiro fala assim, mas a escola é que está fazendo isso, de modo que isenta o conselho, tá certo? Atender e aconselhar pai ou responsáveis, eles podem ter decisões e podem falar isso como prática na cidade em que trabalham, em Mauá, os conselheiros solicitarem vagas em creche. E quando eles pedem isso, não é para burlar a lista de vagas, é porque eles fazem um estudo de vulnerabilidade e eles chegam à conclusão que, em algumas situações, para aquela família, na verdade, muito mais, para aquela criança, é importante que ela tenha uma vaga em creche e fique um período nesse espaço. Uma coisa somos nós, educadores, olharmos para a escola com o papel educacional. Para o conselho tutelar, além do papel educacional, tem as questões de vulnerabilidade, de alimentação, de higiene, de segurança. Então, para eles, o olhar educacional ele vem atrelado de outras questões. No nosso caso, a gente olha muito para o papel educacional da escola, mas o conselheiro não. Por isso que, às vezes, eles são até incisivos e até cordiais, porque, assim, eles lidam com tanta desgraça social que eles tentam o tempo inteiro buscar qual é a melhor situação.
tá certo? Então, eles também podem representar essas crianças e adolescentes juntas ao público, para ver se constitui alguma infração administrativa ou penal em relação à criança e adolescente. Tudo que for da justiça, que o Conselho Tutelar entender, olha, isso aqui eu não consigo resolver. Então, o Conselho Tutelar encaminha para a autoridade judiciária, que vai ter a competência para resolver os problemas, tá certo? Quando a justiça e o artigo 101 do inciso 1 ou inciso 6 vai estabelecer as questões do ato infracional, cabe ao Conselho Tutelar providenciar esses encaminhamentos também. Por exemplo, propor para um aluno que esteja em liberdade assistida ou liberdade da medida socioeducativa, horas de trabalho em estabelecimento público, por exemplo. Então, a gente tem, lá da região, esses alunos acabam, num turno que não seriam dos colegas, prestando trabalho voluntário por conta de cumprir a medida socioeducativa estabelecida pelo juiz. É importante lembrar que a escola é parceira e esses alunos continuarão no sistema público, podendo estar na minha escola, mas vão para outra escola. Então, tem que ter bastante cuidado, porque a transferência é algo possível, mas a gente sabe que transferência compulsória sempre é transferir problema para outra escola sem que a gente tenha resolvido. Em alguns casos até funciona, mas não pode ser a regra. Ela sempre é um regime de exceção. Então, ele pode fazer notificação, e o Conselho Tutelar faz muito isso, inclusive notificar os pais, quando os pais vão lá, assinam documentos, termos de compromisso. Não é um trabalho, eu mesmo, às vezes, critico muito, mas o trabalho do Conselho Tutelar não é um trabalho fácil, tá certo? Ele também pode requisitar certidão de nascimento, certidão de óbito da criança e do adolescente, quando for necessário, quando a família está com dificuldade de entender o que está acontecendo, de não ter acesso à informação. Então, o Conselho pode ajudar a família a ter esses documentos de forma mais razoável e equilibrada. Também existe, né, a gente tem o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, os conselheiros vão participar deste grupo e vão pensar em ações junto ao Ministério Público, o que fazer para assessorar o Poder Executivo nas políticas públicas que envolvam as crianças e os adolescentes, tá certo? Acompanhamento, ele também consegue identificar se aquela criança tem condições ou adolescente de ficar ou não com a família. Não é ele quem tira o pátrio poder, tá certo? O poder familiar. Mas cabe ao Conselho Tutelar encaminhar ao Ministério Público, informando todas as condições e os motivos, e aí o Ministério Público, junto com um juiz, é quem vai decidir se tira essa família do ambiente, se tira essa criança e adolescente do ambiente familiar, tá certo? É importante lembrar que as decisões do Conselho Tutelar, que está previsto isso no artigo 137, elas só terão valores se validadas pela autoridade judiciária, tá certo? Então, o Conselho Tutelar pede, o juiz avalia. Se avaliar positivamente, a decisão do Conselho passa a ter valor. Caso contrário, não, tá certo? Bem, espero que os artigos que caem no concurso do ECA tenham ficado claro para a gente, tá certo? Mas muito mais para vocês. Peço, então, que depois assistam a aula mais de uma vez, e aí, então, a gente tem as informações. Tudo bem até aqui? Então, para quem chegou agora, eu sou o João Wagner, esse é o Educando na Ação, e nós vamos trabalhar agora com a lei orgânica do município de Mauá, certo? Dos artigos que cairão na educação. O que é importante? Não esqueça aí de dar o like, dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar, por favor, para que as pessoas tenham mais acesso à informação. Quando a gente fala da lei orgânica do município de Mauá, a lei orgânica é a maior lei estabelecida no município. Claro que não pode afrontar o contido na lei, na Constituição Estadual, tampouco na federal. Especificamente em Mauá, e também bastante cuidado no concurso público.
Há muitos anos, a Lei Orgânica de Mauá, ela não é atualizada. E aí isso não é um problema da Secretaria de Educação e tampouco do Conselho Municipal. Quem pode mudar a lei é que eles vivem numa casa legislativa que tem como cerne de trabalho a lei orgânica, então muito mais do que ficar preocupando em número de casa, de ficar lá se o buraquinho foi furado ou não, isso é um papel importante do vereador, mas muito mais, além de fiscalizar, né, legislação, então, deveriam se preocupar um pouco mais com a lei orgânica que estabelece os seus padrões de trabalho, porque ela está super desatualizada. Ela tem erros, na parte de educação, então, ela tem erros conceituais gravíssimos. Só que eu volto a dizer, para o concurso público, o documento estando certo ou errado, é ele quem vale. A pessoa que pega esse documento para fazer uma questão, ela não sabe se isso está certo ou está errado. Ela sabe apenas que isso vai cair no concurso público. Então, muito cuidado. Eu preciso entender na prova do concurso público qual que é a consigna, qual é o comando da questão. Então, se a questão versar sobre Constituição, sobre LDB, sobre diretrizes curriculares, eu tenho modalidades e tenho etapas de ensino. O artigo 21 da LDB é muito claro quando o ensino médio, articulado e integrado, e o inciso 2, educação superior. E a educação superior, no tecnólogo, no bacharelado, na licenciatura, na especialização, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Ok. E a gente tem as modalidades de ensino. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação do campo, educação indígena, educação quilombola e educação técnico-profissionalizante. São 7 as modalidades. Mas, por exemplo, em Mauá, não sei quem foi o gênio da lâmpada, porque nunca existiu isso em lei federal nenhuma, colocaram educação física como modalidade de ensino. Eu, quando entrei em Mauá, fiquei preciso, mesmo que esse erro seja perguntado, eu vou responder de acordo com o erro. Isso é para o concurso. Na prática, eu não preciso levar isso em consideração, porque por mais que a lei orgânica traga esse erro absurdo, eu tenho legislações federais que são supervenientes, ou seja, que existem depois da lei orgânica do município de Mauá, que revogar aquilo que não converge, porque uma lei nova, ainda mais uma lei federal, mesmo lá na Constituição, ela vai, sendo nova, invalidar aquilo que é uma lei orgânica do município, que há anos ninguém bota reparo nela, porque a preocupação é dar nome de rua, vendo lá quem que é que vai ganhar cidadão e assim por diante. Volto a dizer, é uma prerrogativa dos vereadores, mas tem coisas muito mais importantes que vão ser olhadas também. A lei orgânica precisa de um cuidado muito especial, e ela está, pelo menos, há uns 15 anos, acho que até mais, ela está abandonada, tá certo? Então, por isso que as aulas são importantes, é isso mesmo, Fabíola. E tá certo, isso aqui tá errado, mas se no concurso perguntar, eu vou ter que responder isso. Porque sempre a minha resposta para o item do concurso, para a questão do concurso, ela vai converger na consigna, no comando da questão. Se a questão for sobre LDB, Constituição, ECA, diretriz, eu sei o que tem no texto e vou explicar em relação a isso. Quando for na lei orgânica, eu preciso responder o que está na lei orgânica e assumir ainda que tem alguns erros, e para o concurso eu preciso validar esses erros, infelizmente. Tá certo? Acho que ficou bem claro isso, né? Então, a lei orgânica começa lá no seu artigo 191, falando de novo o que está na Constituição, que a educação é direito de todos, dever do Estado, da sociedade, que vai trabalhar com os princípios da democracia, da liberdade, expressão, e vai preparar o quê? Para o exercício da cidadania, para a questão crítica e para a qualificação para o trabalho. Então, nesse caso, a lei orgânica continua estabelecendo aquilo que está na Constituição, tanto que eles vão estabelecer no parágrafo 1º do artigo 191 que o poder público municipal seguirá tudo aquilo que está nos artigos 205 a 214 da Constituição. Lembrando que esses artigos sofreram muitas mudanças.
principalmente com o MP do ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, o aumento do direito público subjetivo. A diferença é que Mauá, infelizmente, não atualizou a sua norma, tá certo? Então, vai também falar que o município vai investir o mínimo que a Constituição estabelece, que são os 25% em educação, tá certo? Mauá traz uma coisa na sua lei orgânica que é muito bacana, mas é muito pouco cumprida na cidade, que é a obrigatoriedade do hino nacional e o hino de Mauá, uma vez por semana. Eu sei que algumas escolas cumprem isso e é muito bonito. Tem que lembrar uma coisa, cantar hino, a gente não pode confundir, né? E a educação infantil é uma etapa que a criança tem discernimento para isso. E entender o hino nacional nos dá noção de civismo e patriotismo. O que eu costumo dizer sempre é que este hino nacional, o hino da cidade, tem que estar envolvido num contexto. Só ficar lá. Isso desde sempre, inclusive quando a gente estudou, inclusive quem estudou na ditadura. É importante lembrar que ficar lá, saber o hino nacional de cor e salteado, e você não entende absolutamente o que ele significa, com esta fala de que ele é muito bonito, converse para boi dormir. Não existe ação de intervenção pedagógica sem intencionalidade. Tem que ficar muito claro isso, desde a educação infantil, na creche, inclusive. Então, tem que se cantar. É uma lei, é obrigatório, ninguém está pedindo favor. Mas não é só executar o hino só por executores. Eu aprendo toda vez mais, mas acho que é de um respeito muito grande que as pessoas têm com a universidade também. E muitas escolas fazem isso. Só que todas precisam fazer. Então, quem vai prestar concurso para diretor de escola, quando assumir, anota aí que é uma obrigação. Mas volto a dizer, mais do que a obrigatoriedade de executar o hino nacional e da cidade de Mauá toda semana, a escola precisa trabalhar com os seus alunos qual é o contexto, qual é a intenção e o que significa essa beleza presente nos hinos nacional e da cidade de Mauá. O artigo 192 vai estabelecer, basicamente, o que está lá no artigo 205 da Constituição, 206, que são os objetivos. A igualdade de condições de acesso e permanência, lembra aquela liberdade? Isso é muito presente e muito claro. E se eu alimento a escola sem partido, eu estou acabando com essa liberdade. E volto a dizer aos ignorantes que acham que professor fala o que quer e não acontece nada. Caso algum professor, na sua prática de intervenção pedagógica, abuse do seu direito de cátedra, já existem legislações que o penalizam por meio de processo administrativo. O que não pode ter uma norma que nos censure, de modo que os professores não possam falar sobre os assuntos. Até porque a variabilidade didática faz com que os professores tenham uma transposição, uma intervenção pedagógica, objetivando o sucesso da aprendizagem. A preocupação do poder público deveria ser muito mais em garantir que essas crianças aprendam, em pensar em políticas públicas. Por que será que chegam lá no 9º ano e os resultados do IDEB são menores do que as crianças no 5º ano? Porque a gente tem uma diretriz que fala que as crianças têm que estar plenamente alfabetizadas aos 7 anos de idade e alguns lugares não conseguem isso. Essa é a preocupação, porque é o resultado da aprendizagem. A politicagem quer fazer o inverso, cessear o professor para ensinar aquilo que ele quer. E mesmo ensinando o que ele quer, pode ser também que a criança não aprenda, porque a grande preocupação da escola hoje é o que muito clara em sua existência, e a gente não sabe o que fazer para que esses indivíduos acompanhem uma escola com um professor GLS. Giz, lousa e saliva, pelo amor de Deus, antes que alguém pense outra coisa. Por Deus, hein? Quer dizer, o mundo é tão tecnológico, chega na escola, tem um quadro branco. E a criança vive hoje no digital o tempo inteiro. Tanto que, por exemplo, hoje, nessa pandemia que a gente vive, em 8 de abril de 2020, a dificuldade de mexer com as tecnologias
elas estão muito mais conosco, professores, que a gente tem dificuldade e não sabe, do que, de fato, com as crianças. Tá certo? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. E também, em Mauá, o Conselho Municipal ser contra a escola sem partido. Porque a gente tem um parecer do STF que garante isso e não pode, então, se existe uma norma federal que proíbe a escola sem partido, não pode o município, o vereador, pegar um projeto pronto, que até a preguiça para escrever aconteceu. Um grupo de um movimento faz um projeto de lei, dão aos vereadores, eles apenas colocam o nome da cidade e aí banaliza, e aí colocam coisas que... Até porque, assim, escola sem partido na educação infantil, eu não sei que mundo essas pessoas vivem de verdade. Eu não sei se as pessoas sabem o que o município oferece. Porque fico eu pensando, como professor na educação infantil, está domesticando as crianças para a ideologia de gênero, para a ideologia partidária, com tantas outras preocupações que o professor tem na educação infantil. Eu convido aos vereadores, deputados, esse povo que não tem muito o que fazer, passa um dia na escola, não fica indo na porta da escola, batendo foto, gritando com o diretor, e quem for efetivo, não permita isso nunca. O vereador não pode entrar na escola gritando com o diretor, igual uns e outros fizeram aí. Grave, vá ao Ministério Público, denuncie. O papel de vereador é fiscalizar a escola, não é de ir lá gritar com as pessoas. Eles acham que é um show de horrores. Mas, é claro, a população vota mal, aí vota mal porque trocou por cesta básica, por dentadura, é o que tem depois, né? Aí o cara mal tem ensino médio completo e vai lá discutir com as pessoas, querer falar de educação. Você está na merda mesmo, né? Então, não se submetam a esse tipo de coisa, não. O vereador pode entrar na escola, porque tem a obrigação de fiscalizar, mas não de ficar gritando com o diretor, uma sujeira tremenda. Não todos, não, porque tem muita gente boa também. Tem que lembrar sempre os dois lados, né? Também vereador, deputado, são seres humanos e tem aqueles que são bons, ruins, tem o honesto e o desonesto. É uma pena que os desonestos perpetuam e a população continua os mantendo. Então, é esse desafio que eu faço. Antes de ir lá brigar com o diretor, com o professor, passa uma semana na escola, vai ver a falta de tudo. Eu, às vezes, falam para mim assim, você é da pedagogia da falta. Sou da pedagogia da realidade. Não cobre de mim para fazer de um diretor de escola, para ver como que as pessoas fazem milagre na escola pública, isso no Brasil todo. Com tanta falta que tem, mesmo assim a escola funciona. E funciona não é por causa de vereador, das outras pessoas, de deputado, não. Funciona porque professor, os funcionários da escola, no caso de Mauá, o ADI, o AEI, o assistente, o agente, a merendeira, o gestor escolar, as pessoas na supervisão de ensino, têm compromisso. Os funcionários lá de carreira têm compromisso com a educação. E por isso ela não é pior. Porque se ela é ruim hoje, ela poderia ser muito pior. Se todo mundo cruzasse o braço dizendo, não vou fazer porque não tem. E mesmo não tendo, as pessoas fazem milagre na escola porque tem um compromisso com aquela criança que chega às 7 horas da manhã e fica até às 5h30. Então, antes de ficar falando as coisas, vai conhecer o trabalho, vai ver a rotina de uma escola de educação infantil, por exemplo. Eu trabalho com fundamental e médio. E as demandas são muito mais complexas. Então, bastante cuidado quando forem julgar os profissionais da educação. Ficar num púlpito lá falando que não sabe é muito cômodo. Vai lá, vai entender melhor isso. Então, por isso que a gente tem que garantir o pluralismo de ideia, a gratuidade do ensino, a valorização dos profissionais, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade. Então, tudo isso que Mauá coloca no artigo 192 segue os mesmos princípios da Constituição, que, aliás, também serão transcritos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB. Tá certo? Então, o artigo 193 vai dizer o que da lei orgânica? Que o poder municipal precisa garantir, né, a ampliação das demandas para acesso de vagas na escola.
e precisa garantir condições para isso, né? Eu lembro de uma vez que eu ouvi em Mauá a seguinte frase: a questão não é construir vagas de creche, a questão é que o erro é que a família põe filho no mundo. Eu ouvi isso e fiquei um tanto assustado, porque existem duas questões aí. Se família põe pessoas no mundo, é porque alguém não está cuidando de planejamento familiar. Existe um erro de política pública, claro. E outra coisa, não importa se a família tem 10 filhos, os 10 têm direito à educação. A gente já aprendeu isso. Então, o poder público não pode se eximir da sua obrigação e da sua responsabilidade, que é de garantir a vaga, dizendo que a culpa é da família que põe muito filho no mundo. Porque na hora um pouco sujo, pequeno, estranho. Então, se o poder público não consegue garantir todas as vagas e acha que as pessoas estão colocando muitos filhos no mundo e não estão dando conta, tem que se pensar em políticas públicas, nesse caso, não da educação, porque a gente lida com educação infantil, então não pensem que é a educação que vai trabalhar com planejamento familiar. Porque uma coisa sou eu trabalhar com adolescente e adulto no ensino médio e que posso falar sobre isso na educação infantil, não vou falar isso com as crianças. Então, quem vai cuidar da família são as outras secretarias e o poder público tem que pensar nisso. O que eu não posso coloca um filho no mundo, eu não tenho obrigação. Tem obrigação, sim. O poder público tem a obrigação de garantir as vagas e pensar em políticas públicas de ampliação da rede. Ninguém faz favor, tá certo? Quando as pessoas divulgam as coisas, ninguém está fazendo benfeitoria. Benfeitoria faz se eu pego meu dinheiro, que é meu, e faço alguma coisa e dou para alguém. Agora, quando o poder público inaugura um próprio público, não está fazendo favor para ninguém, é mais do que a obrigação. Foi eleito para isso. Eu não sei que inversão é essa que as pessoas estabelecem. O artigo 194 é que precisamos ter bastante cuidado, porque é este artigo que traz o erro, que vai dizer que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura e Esportes, há anos não existe. Pelo menos nas últimas 3 reformas administrativas, é só a Secretaria de Educação. E ninguém se mexe em atualizar a lei orgânica do município. Então, vai dizer o quê? Que garante as seguintes modalidades de ensino. Então, que fique bem claro aqui. Quando falar da lei orgânica, ela fala de educação infantil, de jovens e adultos, especial, física, fundamental e profissional. Na lei orgânica, conceitualmente, está cheio de erros, tá certo? Educação infantil, educação física, ensino fundamental, não são modalidades de ensino de acordo com as diretrizes e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB. Então, para a lei orgânica de Mauá, o artigo 194 vai dividir em modalidades. Se o concurso perguntar, eu vou responder isso. Mas lembrando que, à luz das outras normas, isto não existe, certo? De acordo com a LDB e as diretrizes curriculares, eu tenho 2 níveis de ensino. Lá no artigo 21 da LDB, eu tenho a educação básica e a educação superior. E a educação básica, ela é integrada, articulada por 3 segmentos: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí eu tenho 7 modalidades de ensino. Então, quem está com um caderninho aí, anota. Então, eu tenho educação especial, educação de jovens e adultos, educação técnico-profissionalizante, educação à distância, educação do campo, educação étnico-racial e educação quilombola. São as 7 modalidades que nós temos de ensino. Então, vamos repetir. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação técnico-profissionalizante, educação à distância, educação do campo, étnico-racial e quilombola. Tá certo?
Ficou claro isso? Então, isso é o correto nas outras normas. A Lei Orgânica de Mauá traz um erro conceitual, que não foi atualizado, mas no concurso isso pode ser cobrado. Por isso que muita gente, inclusive, escreveu. Um monte de gente que estava estudando escreveu para mim. A gente está lá no 194, Camila, vamos chegar lá, todas as perguntas, tá certo? E aí, lá no artigo 195, a Camila tem razão. Também tem um erro, né? Então, a educação infantil para creche, né? Crianças de 0 a 3 anos, e para a educação e para as crianças de pré-escola, de 4 a 5 anos. Mas ainda mantém a questão dos 6 anos. Como não foi atualizado faz tempo, e a mudança, né? A emenda constitucional 59 de dezembro de 2009, é ela que altera os artigos 209, 211, 205 e também o artigo 4 da LDB, os 3 primeiros da Constituição, e o último da LDB, que vão estabelecer a pré-escola de 4 e 5 anos. Então, desde 2009, teve uma emenda constitucional que fez a alteração, só que de lá para cá isso não foi alterado, tá certo? E uma coisa que é fundamental, que na educação infantil, a avaliação, ela vai seguir a questão do acompanhamento. Isso, Lídia. Na prova, eu respondo em função daquilo que é perguntado. Se perguntarem sobre a lei orgânica e tiver essas alternativas, mesmo nos causando estranheza, elas devem ser assinaladas porque é o que está no documento. Tá certo? Às vezes, quem faz o documento, quem faz a questão, não sabe que isso é um erro, certo? Então, por isso que eu tenho que saber direitinho este documento. E aí, aqui, o inciso 3º do artigo 195 vai coadunar com os artigos 29 e 30, e, para ser mais exato, o artigo 31 da LDB, que fala da educação infantil, quando fala da avaliação, não é? Os mecanismos de avaliação, eles existem como um mecanismo de acompanhamento e registro e reflexão do professor para entender como essa criança se desenvolve, mas sem nenhum mecanismo de retenção ou promoção. Não existe retenção na educação infantil, tá certo? O artigo 196, ele vai estabelecer que o ensino fundamental tem duração mínima de 9 anos, e vai estabelecer que o mínimo em sala de aula são de 4 horas, tá certo? Com o objetivo de ampliar isso para integral. A gente, de modo geral, em Mauá, trabalhamos com 4, atende à legislação, 9 anos o ensino fundamental, com 4 horas, tá certo? Pré-escola, volto a dizer, Célia, todos os documentos, nas diretrizes, na Constituição, na LDB, no ECA, é de 4 a 5 anos. Se cair a lei orgânica do município de Mauá, como ela não foi corrigida, e vale o que está escrito nela, é 4 a 6 anos a pré-escola. Só na lei orgânica, tem um erro. No restante, não, é 4 e 5 anos. Eu quero que para vocês fiquem claro essa relação de que pro concurso público vale o que está escrito no documento, mesmo que tenha erros. Por isso que eu estou o tempo inteiro mostrando. Este está na lei orgânica, é um erro, e eu preciso ter bastante cuidado com o que vai ser perguntado no concurso público, com a consigna, o comando da questão, tá certo? O artigo 197 vai falar da educação de jovens e adultos, que ela deve ser garantida, né, para aqueles que não tiveram acesso à idade própria, no ensino fundamental e no ensino médio. O sistema tem que garantir cursos e exames supletivos que levam em consideração a base nacional comum, que as idades para os exames, né? Então, para exames de ensino fundamental, a idade mínima são 15 anos, e para ensino médio, 18 anos. Lembrando que, nesse caso, a lei orgânica coaduna com aquilo que é previsto na legislação federal, certo? Principalmente a diretriz da educação de jovens e adultos, os capítulos da EJA na LDB, e como também na diretriz de educação básica, que fala sobre os limites para as avaliações de certificação. 15 para o ensino fundamental e 18 para o ensino médio.
Tá certo? Para você ter uma ideia, tem um parágrafo único nesse artigo 197 que diz assim: são mantidos o curso de primeiro grau do Centro Educacional Cora Coralina e os cursos de primeiro e segundo grau do Centro de Suplência. Primeiro, desde 96, a LDB revoga, 96 para cá, 96 para cá, nós estamos em 2020, há 24 anos, não se usa, são escolas municipais. Também, e lembrando que essas leis todas, quem aprova é a mesma Câmara Municipal. Ninguém teve cuidado sequer em ler esses documentos. Está lá. Não vou ter vantagem nenhuma nessas coisas, então eu não cuido disso. E o artigo 190 vai falar sobre a educação profissional, né? Que o sistema de ensino, que a educação no município de Mauá precisa, né, oferecer a preparação para o trabalho. Porque é isso, a educação profissional, a educação técnica, elas visam a ação laboral. Por isso que, inclusive, tem nas suas premissas a aprendizagem, a pedagogia tecnicista, por conta de ser uma atividade técnica procedimental, né? Então, que a pessoa que tem algum conhecimento, por exemplo, um pedreiro, ele tem uma atividade profissional, esse estudo dele, essa base dele deve ser levado em consideração quando ele for certificado, um pintor, com atividade, uma cabeleireira, manicure, pedicure, são atividades profissionais, é importante lembrar que o ensino fundamental pode certificar a educação profissional, profissionais devem oferecer cursos regulares. Aí fica um outro questionamento, não é? A lei orgânica do município de Mauá fala de escolas técnicas e profissionais. A gente não tem nenhuma escola técnica e profissional. Fica só a reflexão. O artigo 199 vai falar sobre educação especial. E nós vamos ter depois uma aula aqui, um dos nossos dias, de um documento que é comum para todos, que é a deliberação e indicação que fala de educação especial. Foi um trabalho muito bonito, muito cansativo. E aí, de novo, eu preciso dizer que a Cidinha e a Dani fizeram um trabalho excelente. Brigamos muito, quando eu falo briga, é o conflito por conta de ideias, porque elas têm um carinho excepcional. Quando vocês forem entrar em Mauá, vão conhecer a Dani e a Cidinha e vão ver o carinho que elas têm. E também preciso ser justo que, à época, a Denise, que era diretora do Departamento de Educação Especial e depois secretária, também apoiou esse documento, porque ela também tem um carinho imenso para a educação especial. Eu tenho divergência com as pessoas, mas a gente precisa reconhecer e garantir aquilo que a gente já aprendeu, né? Os 4 portadores da deficiência física, intelectual, auditiva e visual, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades superdotação. Então, para que isso aconteça, tem que ter orientação e assistência psicológica. Isso a lei orgânica faz. Quem é professor na escola sabe o custo que é para alguém conseguir todos os atendimentos para que alguém tenha laudo. Porque por mais que a gente atenda no atendimento educacional especializado com a indicação do profissional, mesmo que não tenha laudo, o próprio sistema do Ministério da Educação exige aos sistemas de ensino, principalmente no censo escolar, que estabeleça alunos com laudo. Mas para ter o laudo tem que ter a parceria com a saúde, né? E não estou dizendo que os profissionais da saúde é que são culpados, porque eles atendem muito bem nossas crianças e a divisão de educação especial os encaminha. De novo, é o poder público que não dá condições suficientes para atender a demanda. Então, por isso, é importante que a gente pense o que vai fazer no final do ano, porque depois reclamar também não adianta, né? É isso, né, Mônica? Divânia também, né? Só a gente sabe o que passa. O Silênio, o ensino fundamental é de apenas 4 horas? A lei orgânica diz que é no mínimo 4 horas. Então, é isso que eu vou utilizar para o concurso público. Sempre a duração é de no mínimo 4 horas. Pode ser 4 horas e meia, pode ser 5, não pode ser menos do que 4. De verdade, acontece, mesmo com uma limitação, mas o concurso público vai ajudar muito, porque hoje a nossa limitação não é de pessoas competentes.
profissionais são competentes e a divisão de educação especial faz um trabalho muito bonito também, tendo muito pouco. A gente não tem profissionais, por isso que o concurso público vai fazer com que o documento da educação especial seja muito melhor implementado, que nós vamos ter os profissionais dando atenção em todas as escolas, né? Hoje eles trabalham muito mais com itinerância, e a ideia é que eles fiquem na escola durante sua jornada. Então, pode ser criado classes especiais, na verdade, também é uma coisa que o documento traz, mas que hoje não é do senso comum, né? Também poderia ser estabelecido de uma outra forma. A questão que alguns deficientes podem ser atendidos, como acontece pela Secretaria de Educação, na APAE, na APRAESP, na APASMA, então a Secretaria faz convênio e a lei orgânica do município permite que se faça convênios para atender esses indivíduos, essas crianças, portadoras de deficiência, com TEA ou altas habilidades de dotação, em outros espaços, tá certo? E aí tem que ser feito convênio, né, do Poder Executivo com essas instituições. Aí o artigo 200 vai falar especificamente sobre a educação física. Quem me conhece sabe o respeito que eu tenho pela educação física. Só acho estranho uma lei orgânica, não seria na lei orgânica, seria num outro documento, a lei orgânica falar da educação física, porque se assim o fosse, deveria falar dos campos de experiência, não. E tem um artigo na lei orgânica, volta a dizer, não que a educação física não seja importante, mas se eu a coloco como importante, eu preciso colocar todas, porque essa é a grande questão. Não existe mais ou menos, né? Existe um conjunto de ações que garantem o processo de construção do conhecimento. E tanto que a educação infantil, a educação física na educação infantil, fazem um artigo para isso, mas a educação física na educação infantil, vamos ser realistas, né, gente? Bem meia boca, né? Bem mequetrefe. E não é porque é culpa do professor, não. Porque, volto a dizer, por mais que a pedagogia habilite até o 5º ano, e a diretriz de educação básica permite que o alfabetizador trabalhe com educação física e arte na educação infantil e no ensino fundamental, a gente sabe que a formação da pedagogia, se a pedagogia hoje garantir alfabetização e letramento, parabéns. Está de bom tom. Então, bastante cuidado com isso, mas vamos discutir esse artigo, porque cai no concurso. Só foi a minha opinião que essa parte não vai cair na prova, não. Mas não tem como ser professor se não for reflexivo, né? E as incoerências nos matam. Então, a educação física, prevista no artigo 200, vai estabelecer que tem a finalidade de desenvolver o movimento humano, através de ações educativas, visando a consciência do corpo e o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Fica assegurada a integração da educação física nas modalidades previstas no artigo 194. Olha a outra incoerência. Aonde está a integração da educação física na educação infantil? Tirando os campos de experiência, sejamos bem realistas. Corpo e movimento, como campo de experiência. Papel aceita tudo, né? Todas as construções educacionais e assistenciais existentes ou a serem construídas serão adequadas para a prática de educação física. Fica só a minha cara, e quem é da rede sabe se as escolas, nos seus puxadinhos, têm espaço para a prática de educação física. Beijos de luz para reflexão. Ou seja, a gente teria que ter prédios específicos para cada coisa. Agora, uma coisa que me causa estranheza é que eles colocam a educação especial como uma modalidade, como se ela não fosse integrada, o que é muito perigoso, porque a própria legislação federal, a diretriz de educação especial, a diretriz de educação básica, ela vai estabelecer que a educação especial é a modalidade das modalidades, que ela é uma modalidade presente
nas outras 6 modalidades e também nos níveis da educação. Então, eu não posso pensar a educação especial como algo à parte. Ao contrário, a educação especial é uma modalidade de ensino, que ela tem que ter uma visibilidade, mas é a única modalidade que está presente em todo o sistema educacional. Nos 2 níveis de ensino, na educação básica e na educação superior, bem como nas outras 6 modalidades. Por quê? Eu tenho o indivíduo inserido no contexto da escola, e ele pode estar na educação infantil, no fundamental, no médio, na universidade, na EJA, na educação quilombola, na educação do campo. Eu preciso, na educação indígena, então lembra, né? Modalidade do campo, quilombola, indígena, EJA, educação especial, EAD e técnico-jornalizante. Então, em todos esses lugares, eu vou ter a educação especial. É uma pena que as pessoas tenham essa dificuldade de compreensão. Então, a educação especial não é uma modalidade à parte, ao contrário, é uma modalidade integradora, ela está presente. Nós vamos também trabalhar com o livro da Mantuan, nós vamos falar bastante sobre isso. Nós vamos ter 2 aulas específicas ainda programadas sobre educação especial. Uma sobre a diretriz de educação especial e uma sobre o livro da Mantuan. E aí vai ser bem interessante esse livro. Agora vem uma parte que eu gosto muito, que as pessoas ficam muito bravas comigo. O sistema municipal pode sofrer alterações, ou seja, a gente tem um sistema municipal, coordenado pela Secretaria de Educação. E olha o que a lei orgânica do município diz. Tudo que acontecer de mudança no sistema municipal que for proposto pelo Poder Executivo de 1998, numa lá. E aí, o Poder Executivo propõe, o Conselho Municipal referenda ou não referendando, vai para o Poder Legislativo, que não vai validar, porque precisa passar pelo Conselho Municipal. Não preciso dizer. Agora, uma coisa importante. Nos últimos anos, tem que ser bem justo, que a Secretaria de Educação tem tido o cuidado de ouvir o Conselho Municipal para a tomada de decisão em conjunto. Isso é muito importante, mas não era assim, não. E muitas pessoas no sistema de ensino são contra a atuação do Conselho Municipal. Eu ouço de pessoas que falam assim, mas o Conselho Municipal não é um poder soberano. E o Conselho Municipal não é um poder soberano. A diferença é que ele tem atribuições e precisa ser respeitado. O Conselho Municipal, ele é um órgão vinculado à Secretaria de Educação e não subordinado à Secretaria de Educação. Ora, se eu tenho papel fiscalizador e normatizador, isso não é soberania. Isso é cumprir com o disposto na lei. E tem que lembrar que no Brasil inteiro, os conselhos municipais têm a função fiscalizadora, além de ser consultivo, também tem a função de normatização. E por que o Conselho Municipal tem que fiscalizar? Porque a Secretaria fiscaliza ela mesma quando vê coisa errada. E quem é que compõe o Conselho Municipal? Só gente perturbada, igual o João? Não, tem todos os segmentos. Tem indicados pelo Poder Executivo, indicados pelo Poder Legislativo, tem os eleitos, como eu, que fui eleito pela rede municipal, tem os da rede estadual, tem da rede privada, tem pais, tem alunos, tem instituições da frente do Conselho. Fui eleito porque os grupos me elegeram, as pessoas votaram. Quando a Andréia foi eleita, foi assim, Diana e Mauro César também, que ficaram bastante tempo, e também vem nesse processo de luta para validar o papel do Conselho Municipal. Porque se criou um vínculo que a secretaria por si só se basta. E existe um grupo de pessoas há 200 anos que mandam e desmandam, quando na verdade existe um Conselho Municipal de Educação, e falo aqui, como João, não tem como dissociar. Hoje eu sou o presidente do Conselho Municipal de Educação. E o Conselho Municipal de Educação se faz ser ouvido. E quando não é, toma as providências que são estabelecidas em lei. Encaminha ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, mas volto a dizer,
Esses últimos 4 anos, eu, há 2 anos e meio, presidente, a Andréia, e todo o grupo, eu tenho que deixar bem claro que todos os secretários que passaram, enquanto eu estive, e respeitam muito o papel do Conselho Municipal como órgão normativo e fiscalizador do sistema. Tanto que no concurso público, vocês têm inúmeros documentos do Conselho Municipal que cairão na prova, e muito mais do que isso, que são normas para serem seguidas no sistema municipal. Isso só acontece porque os secretários homologaram nossos documentos por meio de resolução. Porque também tem isso, né? A gente faz a norma, o secretário, se não homologar, ela não tem valor nenhum. Então, significa que a Secretaria de Educação coaduna com as ideias propostas pelo Conselho Municipal. Então, tem que ficar muito claro que é uma luta constante, mas é uma briga ferrenha, é só um desabafo, porque também sou humano. Mas é uma luta, porque tem muita gente que é contra, porque lembra, quanto menos norma tiver, mais cada um faz o que quer. E o serviço público, e o Wagner fala muito isso, e o Cortella também, e o Wagner fala da beleza, né? Porque é filósofo, né? Aí ele põe a mãozinha aqui na cintura, né? Ele faz assim, e fala, e todo mundo acha... E ele fala com propriedade, porque é um estudioso da filosofia, e gosto de ouvir falar. E ele reforça muito isso. Eu estou para servir as pessoas no serviço público. Eu não estou para ser servido pelo serviço público na minha vida. Então, tem que ficar isso muito claro. E o Wagner também tem bastante clareza nessa situação. E ainda a gente está hoje na reunião do conselho conversando, né? Todo dia, entre 5 e 7 da manhã, eu e o Wagner, ele como secretário, e eu como presidente do Conselho Municipal, a gente conversa sobre as questões da educação, para ver aonde o Conselho Municipal pode ajudar, onde o Conselho Municipal não atua, e onde a Secretaria de Educação pode ir com o Conselho, ou sem o Conselho, ou procurando outros órgãos. Então, é esse respeito que existe, hoje é muito claro, e nos últimos anos também, mas infelizmente tem uns perturbados que acham que não, tá certo? E aí vai dizer o quê? O artigo 203. O Plano Municipal de Educação, ele é uma responsabilidade do poder público municipal, e ele já existe. Quem elabora é o Conselho Municipal de Educação. Ele elabora, encaminha para o Poder Executivo, vai para a Câmara Municipal, são os vereadores que aprovam, mas claro que o Conselho Municipal, durante a sua elaboração, faz inúmeras audiências públicas, porque precisa ouvir a sociedade. Isso também tem acontecido nos últimos anos, tá certo? Toda vez que o plano municipal sofrer alterações por iniciativa do Poder Executivo, como já reforçado, tem que ser referendado pelo Conselho Municipal de Educação. Porque vai dizer o quê? O artigo 205 da Lei Orgânica do Município de Mauá. O Conselho Municipal de Educação é o órgão consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Educação, vinculado tecnicamente ao gabinete da Secretaria de Educação. Vinculado não significa subordinado, é vinculado porque a própria lei orgânica vai estabelecer que a Secretaria de Educação e o Poder Executivo têm que dar condições para a execução. Tanto que quem conhece o prédio do Redondo, o terceiro andar, é um espaço destinado ao Conselho Municipal, que também é outra briga, né? Que as pessoas cada vez mais querem diminuir o espaço do conselho para ficar lá juntando um grupo de pessoas, e aí a gente tem que ficar brigando no conselho para conseguir ter o espaço. Já roubaram até lâmpada da sala do conselho municipal, olha que vergonha. Assim que o professor Wagner assumiu, roubaram todas as lâmpadas, mas de imediato, também tem que ser justo, o professor Wagner, assim que soube do ocorrido, de imediato corrigiu, porque as pessoas acham que podem entrar nos espaços e fazer, infelizmente, o que bem entende. Então, nós somos vinculados e não subordinados à Secretaria de Educação. E o Conselho Municipal, por lei orgânica, tem a função deliberativa, normativa e
consultiva. Para vocês, como que é constituído o Conselho Municipal de Educação? Ele tem uma parte de eleitos e uma parte de indicados. Quem são os indicados? O poder público indica 2 titulares e 2 suplentes, que é o poder executivo. O poder legislativo indica 2 titulares e 2 suplentes. E todos os outros membros, os outros 12, o Conselho Municipal de Mauá tem 16 titulares e 16 suplentes. Os 12 outros membros titulares são eleitos. Então, a gente tem representatividade da rede municipal, da rede estadual de Mauá e das escolas privadas de Mauá. Tá certo? A gente tem os representantes dos pais, dos alunos, e a gente tem os representantes das organizações civis. O sindicato, por exemplo, tem, todo mundo se inscreve, e aí os 8 eleitos, os 4 primeiros titulares, e dos outros 4 suplentes, representam as entidades da organização civil de Mauá. Então, é feita uma eleição, e depois esse grupo se reúne, os 32, os 16 titulares e os 16 suplentes, e eles vão votar quem é o presidente, o vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário, tá certo? Então, hoje, até o começo do ano, a Andréia era presidente, eu era vice, a Sheila, primeira secretária, e o Juraci, segundo secretário. Hoje, eu sou o presidente, a Andréia, vice-presidente, a Sheila, primeiro secretário, e o Juraci, segundo secretário. Tudo isso aprovado. E o Conselho Municipal hoje trabalha de modo remoto por conta da pandemia. A gente tem um grupo e a gente decide tudo por este grupo, onde as pessoas podem manifestar as suas opiniões. É mais ou menos porque o Conselho de Escola, ele tem o poder deliberativo, ele não tem o poder normativo, porque quem estabelece normas para as escolas é o sistema de ensino. Todo mundo que trabalha no Conselho Municipal de Educação tem uma função pública relevante, porém, não recebe absolutamente nada. Ainda na Secretaria de Educação, mesmo estando afastado para estudos, né, que eu não podia ir na Secretaria de Educação, um pseudo-vagabundo que pensa em viver às custas de cargo comissionado, né, e passar no concurso público mesmo não consegue. E aí eu preciso lembrar, mesmo estando afastado como supervisor para estudos, eu continuo presidente do Conselho Municipal. Eu sou obrigado a ir na Secretaria de Educação, porque a gente tem que trabalhar, tem que deliberar. E como a própria lei orgânica diz, o exercício é voluntário. Mesmo quando eu trabalhava, quem acompanha o trabalho, quando eu estava presente lá, sabe dos horários que saíamos da Secretaria de Educação, por conta do Conselho Municipal. Então, todas as vezes que eu fui afastado, foi porque a secretária Débora e Denise me chamavam, convocavam para ir, a professora Scarlett convocava para ir, e o professor Wagner convoca para ir, porque o Conselho Municipal não pode deixar de funcionar. Junto com todos os outros 15 titulares e 16 suplentes, nós respondemos pelo Conselho Municipal. E é uma atividade não remunerada. É que o povo tem a língua muito grande, né? Não sabe e fala besteira. Então, qual que é a função no artigo 206 do Conselho Municipal de Educação? Tem que apresentar diagnóstico de evasão, de retenção, de infrequência, otimização de recursos humanos, estabelecer prioridades de critério, a questão da proposta orçamentária, embora nunca ouviram a gente para nada disso. Para a questão orçamentária, então, a gente tem que implorar para alguma coisa. Mas a lei orgânica, que é a regra, diz que a gente tem que ser ouvido, tá certo? Pensar nas ações de interação com assistência pública, promoção social, de modo a não sobrecarregar a escola com tarefas assistenciais. Olha que coisa bacana, né? A lei orgânica diz que o sistema de ensino, junto com o Conselho Municipal, tem que pensar em ações para que as escolas cumpram com o seu papel, que é esse mecanismo de ensino e aprendizagem, né? E não que o diretor tenha essas tarefas assistenciais que podem, na verdade, sobrepor a função que é do diretor de escola. Pensar em ampliação de prédio, extensão de rede física, os equipamentos, né?
E também cabe ao Conselho Municipal fiscalizar o previsto no artigo 212 da Constituição Federal, que fala sobre o quê? Sobre aquilo que é investido em educação. A gente tem o CACS-Fundeb, que tem a função de fiscalizar a verba do Fundeb, que é uma verba de um bloco, de uma parcela do montante que o poder público precisa investir em educação. O Conselho Municipal tem a obrigação de fiscalizar e acompanhar todos os 25% que deve ser investido em educação, que também engloba, nesse caso, a verba do Fundeb. Então, quando o Conselho Municipal questiona aquilo que é previsto na legislação, e quando o Conselho Municipal faz isso e ninguém dá bola para a gente, a ação vai para o Ministério Público. E aí sim, o Ministério Público, Tribunal de Contas, aí nessa hora todo mundo samba, né? Porque tem que lembrar que o Ministério Público, Tribunal de Contas pode estabelecer aquilo que a gente chama de improbidade administrativa. Aí nessa hora as pessoas correm querer responder, aí perguntam as coisas para a gente, né? Quando a água bate na busunfa, o pessoal corre atrás da informação. Poderia ser muito mais fácil quando o Conselho questionasse a boa vontade de responder aquilo que é pedido. Como as pessoas obram Conselho Municipal, então a gente vai atrás do Ministério Público, que é um grande parceiro, e o Ministério Público de Mauá nos ajuda muito, e aí, quando o Ministério Público cobra, aí rapidinho as pessoas começam a lembrar que o Conselho Municipal existe. E avaliar o desempenho do estabelecimento de decisão. Então, por exemplo, nesse inciso fala sobre dados, né, mas também o Conselho Municipal não tem feito isso, que é avaliar como que as questões de retenção, evasão, como que isso acontece no sistema de ensino. O artigo 207 vai falar sobre a questão dos mínimos de investimento. Lembra? A Constituição fala que a União não pode investir nunca menos do que 18, o Estado, o Distrito Federal e os municípios nunca menos do que 25. Então, o que Mauá coloca na sua lei orgânica? O poder público municipal aplicará, no mínimo, 25% da sua receita de impostos no fundo, né, naqueles artigos que a gente pode gastar com educação. Como eu disse para vocês, o artigo 70 da LDB estabelece o que pode ser gasto com Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino, e o artigo 71 da LDB vai dizer o que você não pode gastar com educação, tá certo? E lembrando, por exemplo, que uniforme, por exemplo, o Poder Executivo pode ofertar, mas ele não entra nesses 25%. A alimentação, a merenda escolar, entra na verba CARES, também não é composto nesses 25%. E aí, de novo, o parágrafo 2º do artigo 207 vai dizer: cabe ao Conselho Municipal fiscalizar, no âmbito das suas atribuições, como que esses 25% são gastos. A gente também pergunta: vamos passar a informação, porque aí acha que, imagina, só quem pode ter acesso aos 25% é o chefe do Poder Executivo. Na verdade, todo mundo, né? Porque deveria ser público, lembra lá, nos princípios da administração pública? Um deles é publicidade. Se eu não faço nada de errado, porque eu não divulgo para as pessoas verem, muito bem. O poder público, no artigo 208, tem a obrigação de garantir as condições de acesso e permanência. Por isso a gente tem material escolar, uniforme, os programas assistenciais, mas lembrando que uma coisa é o programa assistencial, outra coisa é o programa educacional, tá certo? Tanto que diz o que é o parágrafo único do artigo 208. Os programas suplementares de alimentação, assistência à saúde podem ser financiados, mas com outras contribuições e outros recursos orçamentários, não os 25%, certo? O município tem 30 dias após o encerramento de... Se alguém conseguir entender direitinho, se você não for contador, depois me explica como que a gente lembra, porque a publicidade, ela tem que ser de modo que as pessoas que acessam consigam entender. Se eu ponho um documento lá e ninguém sabe como interpretar aquilo, sem nenhum relatório descritivo, eu dei a publicidade de algo que para as pessoas não significam absolutamente nada. Então, a publicidade precisa garantir que as pessoas atendam essa informação. Tá certo? Então, o que o município pode fazer, que é facultado? Além disso, o que mais ele pode fazer? Também falamos disso.
firmar convênios, como a gente tem, por exemplo, convênio com 4 escolas conveniadas e também com as escolas de atendimento educacional especializado. Pode conceder bolsas, prêmios, desde que a natureza seja científica ou socioeconômica, mental e médio. O município não pode dar dinheiro para instituições exclusivas privadas, tá certo? Pode dar para entidades sem fim lucrativo, mas para entidade privada não pode ter repasse para o funcionamento. Apenas se numa entidade privada eu tiver, por exemplo, como São Paulo, a cidade de São Paulo, que dá um voucher, né? E aí a cidade paga para que a criança fique numa outra escola, porque não dá conta da sua rede. E, por último, o artigo 213 vai estabelecer que todas as questões da educação, elas estão vinculadas às legislações municipais de ensino, bem como as contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, fica a dica que, já que vocês colocaram isso no artigo 213, por favor, atualizem a Lei Orgânica do município de Mauá, para que as pessoas não se confundam, não só quando fazerem prova, mas para não terem uma leitura errada daquilo que está escrito nela. Não é isso? As pessoas se preocupam com tantas coisas, seria fundante, né, que também se preocupassem com essa situação. Tá certo, pessoal? Bem, hoje ficamos por aqui. A gente tem um encontro amanhã, e amanhã nós vamos trabalhar com a LDB. Nós vamos discutir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Tudo que eu falei que é opinião, não cai na prova. Fiquem só com a informação daquilo que eu reforço, que está transcrito, mesmo que errado, na Lei Orgânica do município de Mauá, que para o concurso público é isso que vale. Tudo bem? Eu, mais uma vez, de coração, agradeço as pessoas que puderam ficar na live o tempo inteiro. A gente sabe que o sistema hoje teve sérios problemas. Competir com Marília Mendonça não foi nada fácil, tá certo? Então, quem não pôde, por favor, assista ao vídeo, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações. Não esqueçam de dar o like, tá certo? E o nosso compromisso é que, juntos até o concurso público, a gente discuta os assuntos e vocês possam, e eu torço de coração, que sejam aprovados, e eu posso dar um abraço pessoalmente em cada um, quando estiverem lá executando brilhantemente o trabalho, que vocês têm muito compromisso, e eu acredito nisso. Então, estaremos sempre juntos com esse objetivo. Vocês estudem bastante, passem na prova e façam um excelente trabalho naquilo que a gente aprendeu, que está previsto em todas as normas. E o meu compromisso é estar aqui sempre, se Deus quiser, sem Covid-19, tá certo? Porque estamos em época de pandemia, e mais uma vez, não é bordão, lacrador, como alguns imbecis falam, fique em casa, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, da ciência e dos grandes especialistas em infectologia, saúde pública, que a gente tem no país, e dos médicos que estão cuidando dessa situação. Não do pessoal que acha que é uma gripezinha, tá certo? Ou um resfriadinho. A gente não pode banalizar a ciência. Então, quem puder, fique em casa, cada um sabe aonde o calo aperta, também não cabe aqui nenhum tipo de julgamento, tá certo? Quem não puder, porque as razões o obrigam a sair de casa, por favor, que saia e tome todos os cuidados. Não é uma gripezinha. Covid-19 mata, se não for bem tratada, bem curada. Então, tenha bastante cuidado com isso. Não é nada para histeria, para amedrontar, para assustar. A gente sabe o quanto as questões políticas estão por trás disso. A questão financeira é algo gritante. Eu sei que eu, que sou funcionário público e tenho o meu salário garantido, para algumas pessoas pode parecer cômodo a gente pedir para ficar em casa, mas podendo ficar em casa, fique. A gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, têm que sair, porque a vida está aí, as contas estão aí, o emprego,
Tem aqueles profissionais que têm atividades essenciais que estão trabalhando, que pessoal da saúde, de limpeza, de cemitério, que a gente tem um agradecimento imenso e tem que rezar todo dia para que essas pessoas tenham saúde, para que possam cuidar ainda mais da gente. E lembrando que, embora também tem uns boca grandes que falam muito dos professores, acabando o recesso, estaremos todos em teletrabalho. Então, ninguém está coçando em casa, não, tá? Para quem tem língua grande, as pessoas vão trabalhar em casa. Então, mesmo não sendo essencial presencial, é um essencial para o teletrabalho, para manter as atividades e as horas que a lei estabelece para garantir o ano letivo. Então, mesmo nós, servidores públicos da educação, que vamos receber nosso salário, mesmo em casa, a gente tem uma obrigação de garantir, por meio de teletrabalho, as atividades para cumprir, gostando ou não gostando, é a norma, no mínimo de 800 horas ano, de acordo com as orientações do Conselho Nacional, do próprio Conselho Estadual e do próprio Conselho Municipal de Educação de Mauá, que já se manifestou exigindo isso da Secretaria de Educação. Não porque a gente quer, porque a lei federal assim estabelece. E aí, entre o querer e entre aquilo que a gente pode e aquilo que é a lei, a gente fica com aquilo que é a lei. Então, por favor, mais uma vez, eu agradeço vocês. Assistam mais de uma vez o vídeo, certo? Assistam. E a gente amanhã